Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Cultura Geral. Hoje com uma pauta super importante, né, que é os caminhos da literatura no mundo afro-brasileiro. Eu acho que a gente precisa discutir hoje, no dia 13 de maio, né, dedicando o programa aí aos grandes literatos da língua portuguesa. E, obviamente, né, os africanos que fizeram dessa literatura um campo de resistência, né? Então nós precisamos lembrar de Lima Barreto, Machado de Assis, Zé do Patrocínio, tantos outros, né, que contribuíram, Luiz Gama, né, tantos outros que contribuíram aí para a luta e pela resistência negra, né. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Cultura Geral. A gente está recebendo aqui também meu amigo Hudson, que vai tratar um pouquinho, ele é escritor, a gente vai tratar um pouquinho, nós vamos viajar um pouquinho no tempo, né. Ele escreveu o livro e retratando um pouco dessa ancestralidade, né, aquele sentimento, né, que quando o tambor toca lá no fundo a gente consegue perceber quais são as nossas raízes, né? Sejam todos muito bem-vindos a essa sala de bate-papo. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral, pelo menos ao vivo, né, pelo menos segunda a quinta-feira. Hudson, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber para a gente tratar desse tema. Um tema que também nos custa muito caro, né, como sociedade brasileira. Espinhoso. Né? Seja bem-vindo, um prazer te receber. Eu agradeço, Betão. Gostaria também de agradecer, eu quero agradecer, né, o apoio do Sesc, que eu vou lançar o livro lá amanhã, dia 14, às 19h30, no foyer do Sesc. Quero agradecer a Mas Edições, que permitiu com que eu lançasse meu primeiro romance, né? Haverá um coquetel lá pra gente amanhã, quem for vai tomar uma aguinha, tomar um suco. O buffet Vó Jovina, que vai nos conceder os petiscos, tá? Taças e Talheres é outro patrocínio também que eu tenho. Quero agradecer a Lili e a Rita, que são as coordenadoras lá, as donas do Taças e Talheres. E a Arena Group, no nome da Michele, que está produzindo essa questão toda, Michele Moura. O tema é espinhoso, porque falar do passado, a gente depende de subsídios concretos para poder falar dele. E a história se perde com o passar do tempo. A minha avó dizia que tem duas histórias, a história tem duas versões, uma que nos é contada e uma não oficial. Né? Quer dizer, a não oficial, que a gente sabe dela, e aquilo não nos é contado. E a minha avó, ela é personagem do livro, e foi a partir dessa identificação com ela, desse mundo de querer entender as minhas origens, porque ela era casada com um senhor de origem portuguesa dos olhos verdes e ela negra. O mote do livro surgiu daí. Aí você começa a pesquisar para trás, você vai remexer em muita coisa que é desagradável até. Bom, tem nada de desagradável, nós vamos tocar esse barco aqui, o programa vai seguir em frente, mas nós vamos primeiro assistir um videozinho que foi nos brindado para a gente celebrar o 13 de maio. Se é que a gente pode celebrar, né? Mas como é um marco histórico, a gente precisa fortalecer esse marco histórico e a partir desse caminho a gente buscar uma amplitude maior. Acompanhe com a gente esse material muito bem feito. Eu não preciso tirar a roupa para mostrar que sou atraente. Minha postura e ideia que fazem atrair tanta gente. Da minha boca disparam palavras, verdades, viveres, e através dela trago coisas que fazem fluir a mente. Também giro dores, é fato, mas só quem sabe sente. E para amenizar, solto sentenças contundentes. Não me distraio com comentários hipócritas só porque não uso pente. Minha avó já dizia, respeito lhe faz manter os dentes. A carta de alforria há tempos foi assinada, mas ainda vejo negro como obra de mão barata, a mulher negra sendo chamada de mulata e a minha fé a todo tempo sendo testada. Eu exijo respeito, novo velho senhor de engenho. Ser considerada carne mais barata eu não aceito. Trago calo em minhas mãos sim, mas pelo trabalho que desempenho. E enquanto a minha caneta for inchada, não me faltará alimento. Minhas curvas mais bonitas desfilam através de devaneios. E minha fala hoje é bruta para afincar dentro do peito. Sou poeta e das rimas faço meu sustento. Me apresento, mel, negra, nua, crua de sentimento.
Eu sou uma mulher negra, a carne mais barata do mercado mundial, em especial do brasileiro. Eu faço ficção, eu faço poesia e faço ensaio também, mas o meu ensaio é exatamente para que a gente não fique dando voltinha nas águas de esquecimento, entendeu? Para a gente tocar esse barco e não esse navio negreiro para frente, tá? Esse barco, o meu barco para frente. Hoje, eu ser reconhecida como escritora, para mim também tem um significado, tanto do ponto de vista pessoal, mas eu acho que em termos coletivos ela é melhor ainda, porque eu acho que eu posso estar representando uma saída de um lugar predestinado às mulheres negras. As mulheres negras, elas foram sempre colocadas em lugares menores na sociedade brasileira, em situações de menos importância. Eu não sou uma única mulher negra, né? Acho que muito do que eu falo traz inquietações de outras mulheres, então isso me deixa muito feliz, assim. Eu fico um pouco incomodada quando às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e vem o termo, mas você é a voz das mulheres negras, jovens da periferia. Eu não sou a voz, não me considero isso. Acho que todas nós temos voz e eu vejo isso em vários lugares, quando eu frequento e conheço meninas maravilhosas. Mas eu fico feliz de poder representar, nem que seja um mínimo, em certos espaços de fala que eu posso ir. E ali acho que é importante. Eu acho que é um contradiscurso, né? Enquanto essa literatura sacramentada apresenta as mulheres negras de forma estereotipada, que são mulheres normalmente ou boas de cama, ou preguiçosas, ou personagens que não estão no centro da sua prole. Olha o Brasil como é filho da puta. Jorge Amado, você acha que Gabriela era como? Branca Gabriela não era, pelo amor de Deus. Tudo bem, né? Foi Sônia Braga, licença poética, sabe? Tinha que ser uma negra. Sabe? Toda a descrição daqueles personagens todos, Dona Flor e seus dois maridos, é tudo Bahia, gente. Bahia Pelourinho, alô? O que estamos fazendo quando a gente não está nos matando, quando não estamos nos matando, quando a gente não está se drogando, porque é assim que retrata a gente na literatura. Quando a gente não está roubando, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo feliz. E é isso que o meu romance traz. Ela está sendo feliz. Apesar de gostar muito dos meus textos, que são mais sentimentais, eu gosto muito de escrever poesias eróticas, poesias mais subjetivas. Eu gosto de falar do que normalmente as pessoas não enxergam, sabe? Assim, gosto muito. Mas chegou um momento da minha vida que eu comecei também a entrar numa certa crise com isso. Quem é a Mel, essa mulher negra? E o que ela está fazendo para com as outras mulheres, sabe? Qual que é o meu movimento a partir daí? Eu mesma comecei a me questionar muito. Porque a gente nem tem uma literatura com protagonismo negro. Isso me obriga, no bom sentido, eu boto na minha personagem principal, ela é negra. Essa literatura que eu produzo, que outras mulheres negras também estão produzindo, nos coloca no centro da cena, né? Apresenta a personagem negra, a mulher negra, nos seus dramas existenciais, né? Nós não somos, a nossa carência não passa só pela questão material, né? Nós, como ser humano, nós temos todas as carências que qualquer outra pessoa tem. Então, assim, eu estou falando isso, que também de maneira nenhuma eu poderia escrever excluindo essa experiência. Carta ao prisioneiro. Fui uma liberdade sua. Muito bem, deixa eu agradecer aqui o hashtag Cadê Mulheres. Eu acho que a gente precisa dar esse, tenho certeza, a gente precisa dar esse crédito, né? E muito interessante, foi um recorte que eu tentei fazer com a participação das mulheres no programa. Hoje que é um dia que todas as pessoas que é da cor negra e representam alguns movimentos são demandadas demais por causa da data, né? Então tá aí a nossa representatividade com essas
vou colocar Conceição Evaristo como a capitã desse time, né? Bom, o Hudson, você se enxergou nesse... Como é que você se enxergou nesse vamos colocar nesse documentário, nesse mini documentário? As escrevivências da Conceição são maravilhosas, né? Aí ainda tem Elisa Lucinda como a grande diva também, e a poesia dela, uma poesia muito forte. Me enxergo e tem muita coisa ali que a gente tem que concordar com elas, né? Elas não são mais resistência, elas são providência, todas elas. A poetisa jovem que falou a primeira e Elisa Lucinda, junto com a Conceição, dispensa qualquer tipo de comentário. A outra eu me perdi no nome dela ali, mas eu me enxergo sim. Para você quebrar esse tipo de resistência literária com personagens negros é exatamente igual a fala que a gente acabou de ver agora. Geralmente o negro é retratado como vagabundo, como o sujo, o preto sujo, como a pessoa está sempre recebendo algo como caridade e nunca sendo protagonista das atitudes dele. Esse é o grande problema que tem. E elas providenciam um outro formato, um outro tipo de visão dessas pessoas. Como é que você viu o 13 de maio? 13 de maio eu enxergo ele apenas como vamos dizer assim, uma cota, mais uma das cotas que foi dada ao negro, porque a escravidão, ela já havia a libertação de todos os negros bem antes do 13 de maio. Tem uma ladainha na capoeira que pergunta assim: Dona Isabel, que história é essa em dizer que o negro foi a Sinhá que libertou? A escravidão se fez com luta e muito sangue derramou. O 13 de maio foi só uma afirmação do que já haveria, mesmo se não tivesse a assinatura dele. Os negros seriam libertados, mas de forma revoltosa. Eu acho que o 13 de maio ele abaixou os ânimos e acabou com o levante. E os negros foram jogados à margem da sociedade, foram despejados de todas as fazendas, as senzalas, e por isso ficam brigando por reformas até hoje. Não foi planejado, foi uma coisa que eu acho que, por ela participar do movimento das camélias abolicionistas, ela sabia que alguma coisa de mais peso iria acontecer e resolveu antecipar para não haver derramamento de sangue e não haver uma revolta maior. Como é que você vê a literatura negra, afro-brasileira, né? É uma literatura que tem que deixar de ser vista como resistência e começar a ser efetivada como providência. Ela não faz parte das escolas estaduais, das escolas municipais como deveriam. Existe uma restrição a esse tipo de literatura porque vai entrar nas questões religiosas, então é restrita. Existe um preconceito muito grande com relação à literatura africana. Quando você coloca a imagem de um negrinho ou um negro na frente de um livro para entregar para uma criança, alguém vai querer ver se tem alguma coisa relacionada às religiões de matriz africana ou afro-brasileira. Isso é policiado em a grande maioria das escolas. A exceção é 13 de maio e o mês de novembro, que é o mês do Zumbi dos Palmares. Existe uma restrição com a questão literária da literatura africana de língua portuguesa nas escolas. Algumas faculdades, né, ele tem uma abrangência, uma abertura maior. A PUC aqui e a UFMG, você tem uma abrangência maior, sim, pelo próprio local que está inserido ali, as pessoas que estão ao redor, mas saiu dali, eu acho que tem uma restrição muito grande com a literatura de língua portuguesa dentro das escolas municipais ou estaduais. Hudson, você acha que, não vou perguntar como você acha, mas como é que você pensa, por exemplo, essa questão, por exemplo, da literatura afro-brasileira, ela ter campos de atuação onde está boa parte da elite brasileira, que é nas universidades, mas ela não está na periferia. O trabalho que está sendo feito, está faltando, está meio manco, assim, está faltando esses historiadores, essas pessoas que detêm esse tipo de conhecimento literário, negro, e até as comunidades também, como irmão, por exemplo, um professor que é negro, que dá aula de história ou que dá aula de literatura, e ele também fazer parte dessa comunidade na periferia, tentar formar alguma consciência também nas periferias.
Existem uns movimentos que fazem isso. Hoje de manhã fui dar uma entrevista na Rádio Autêntica, na Rádio Favela. Existe um movimento muito grande de pessoas que faz parte da elite que subiu o morro para compor esse tipo de trabalho, né? Eu acho que isso tem que ser mais difundido e uma participação mais efetiva e maior da comunidade. Que o cara que é preto hoje, pobre, cara, ele tem que trabalhar o dia todo, ele chega arregaçado, ele chega, né, cansado no final do dia dele. E para ele participar de algum tipo de movimento cultural, até para ele ler um livro ou fazer algum tipo de coisa, a força física dele vai estar desgastada. Ele não vai conseguir continuar as tarefas do lar dele, as tarefas da vida dele, do cotidiano dele, nesse cansaço. E se ele tiver ainda família para ajudar, aqueles que ajudam, vai ter menos tempo ainda. Mas eu vejo sim, tem muitas pessoas, esse movimento é um movimento grandioso, tem muito grupo de capoeira que sobe para os morros com muita pele branca dentro dos grupos que ajudam. Não é um movimento, não é uma coisa isolada ou setorizada, não. Tem muita gente que participa, gosta de participar, está conhecendo com o pessoal de periferia, com o pessoal dos guetos, com o pessoal, né, das religiões de matriz africana, né, ou afro-brasileira que participa. Poderia ser maior, tem que ser mais difundido e melhor distribuído isso. Religiões de matriz africana, como é que você enxerga? Bom, eu sou suspeito para falar mesmo por causa do título, né, Ogunhê. É o meu orixá de proteção, o meu orixá de admiração. E quando eu estava compondo um livro que fala sobre zumbi, dificilmente dava para descolar o guerreiro Zumbi dos Palmares do guerreiro Ogum. O zumbi é um atávico de Ogum dentro da história. Então, ele, dentro da história que eu compus, os dois se interagem, o orixá e o guerreiro, porque a temática me levou com que os dois convergissem dentro dela. As religiões de matriz africana, né, ou afro-brasileiras, elas são depreciadas em todos os locais fora do espaço delas, né? Ninguém enxerga aquilo como uma coisa divina, enxerga sempre como alguma coisa que está relacionada à maldade. Isso é muito ruim, porque essa fala é de quem não está dentro da própria religião. Sofre muito preconceito, sofre muita discriminação. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final do programa, mas a gente já tem um espaço legal e a gente pode tratar de alguns temas também do livro. Um minutinho só e a gente está de volta com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Agora, Nova Lima tem planejamento. A Prefeitura enxugou a máquina para investir no que realmente interessa. A saúde está cada vez melhor. Os atendimentos nas UBSs aumentaram em 159%. A escola em tempo integral está de volta. E o programa Vida Nova de transferência de renda foi ampliado. Porque agora Nova Lima tem planejamento, trabalho e conquistas. Prefeitura de Nova Lima, a cidade que a gente quer. O nosso foco é principalmente os quintais, que é onde a gente encontra os maiores perigos. Períodos de chuva e essa época propícia para o mosquito da dengue, a água pode acumular em qualquer canto. Nós olhamos pratinho de planta, caixa d'água. Pode ter garrafa, latinha, copo plástico. Banheiro e ralo desativado também é nosso foco, que a gente entra com o tratamento, com o larvicida. A orientação é que a população ela cuide muito bem dos seus quintais, olhe todos os pratinhos de planta, caixa d'água, mantê-las todas fechadinhas, lixo, principalmente copinhos descartáveis, tampinha que pode virar um criadouro da dengue, jogar no local certo, apropriado. O combate da dengue, ele depende de cada um. Todo mundo fazendo a sua parte, a gente vai alcançar o objetivo. A NL Chopes é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E
claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e, por isso, merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Chops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Chops. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral, deixa eu perguntar para você uma coisa aqui, Hudson. Dá uma floreada nisso aqui. Qualidades de negros, de negro, denegrir. É uma das palavras que nunca me fez bem ao falar. Eu vejo negros falar, não venha me denegrir. Eu fico assustado. Eu quero mudar a semântica dessa palavra, eu quero mudar isso. Para mim, denegrir, se eu estiver denegrindo o Betão, eu quero colocar qualidades em você. Eu não quero te depreciar como pessoa. Então, na minha mudança, na minha viagem do livro, o denegrir é dar qualidade ao negro, dar as coisas especiais que o negro fazia. Porque se você pintar uma pessoa de negro denegrindo ela vai ser mais esperta, ela vai ser mais saudável, ela vai ser mais inteligente, ela não vai se depreciar por causa da questão da cor da pele. Então o denegrir da minha história é reverter essa palavra, ela tem que ser uma palavra que dá qualidade ao ser e não deprecie o ser. E a gente ouve essa palavra assim, indiscriminadamente o tempo todo, o denegrir fulano, denegrir ciclano. Se a gente ligar a televisão na hora de um jornal, é sempre alguém falando essa palavra, denegrir. Na minha concepção, na minha literatura, ela ganha outro sentido aí dentro. Denegrir devia ser dar qualidade ao ser, porque se eu estou te denegrindo, eu estou te colocando qualidades e não te depreciando como pessoa. Quais são as grandes noites de angústias no griot? As grandes noites de angústia de um griot é quando você senta na mesa para escrever, tem todas as ideias na sua cabeça, mas não consegue se direcionar. É um capítulo muito especial do livro, porque você senta, você sabe exatamente o que você quer fazer, mas as palavras não vêm, elas me somem e eu tenho um momento que eu falo, parece que a minha pena, que na época, né, século XVII, que é retratada a história, ninguém escrevia com caneta, o personagem, o narrador, fala assim, parece que a minha pena me tem pena. A pena dele tinha pena de não vir nenhuma palavra. Então essas são as longas noites de angústia de um griot. A noite passa, o dia vem e você não conseguiu colocar nada no papel. Para quem escreve é angustiante você passar uma noite acordado e não conseguir colocar nenhuma palavra no papel. Aí você vai ficar... Não pediu para algum. Às vezes ele está abrindo outros caminhos, então não tem jeito. Ele está em outras demandas. Ele não vai poder te atender nessa. Né? O sincretismo do adeus. O sincretismo do adeus é um personagem muito legal dentro da história, porque ele tem o nome do meu avô, Sr. Sebastião, que é o português de olhos verdes, que é casado com a Imzila, que é outra personagem dentro da história, que é a minha avó negra, é a dona do meu cafuné dentro da história. O sincretismo do adeus é porque todas as religiões se juntaram para dar o adeus a esse personagem. Todas as vertentes religiosas que eu narro na época que existia no litoral pernambucano, judeus, protestantes, católicos, os índios, os negros islãos e os negros das religiões de matriz africana se juntam para dar um adeus a ele. Então é um momento de paz dentro da história e que as religiões se convergiram para despedir de um personagem importante dentro dela. Esse é o sincretismo do adeus dele. Como é que você vê o Congado? Congado eu vejo com muita admiração, gosto de do reinado, né? O pessoal do Congado pede para falar que é reinado. Os reinados também estão dentro da história. Eu vejo a musicalidade do reinado, é uma coisa que você tem que ver, aplaudir e participar. Você tem que sentir aquela pegada daquele tambor, o chacoalhar do patangome. É um momento de alegria triunfal de quem faz parte do reinado. Você vê que quem está produzindo o reinado em algum momento de festa está sempre feliz, é um momento de festa. Assim como as batidas dos tambores do candomblé, ou se você for na Umbanda também, aqueles momentos das batidas do tambor. O personagem ele sente uma dorzinha na mão que chama quiraga.
Quiraga é uma dor que dá entre os dedos na hora que você quer tocar. Eu tenho muito isso porque eu sou percussionista. Se eu ouvir um toque de tambor, a mão começa a doer e formigar. Isso é muito gostoso. Então, quando eu ouço a batida das caixas dos reinados, a mão começa a formigar, eu quero tocar um patangome, eu quero fazer algum tipo de barulho para me compor aquele movimento deles ali. Círculo Imortal dos Mandingueiros. Círculo Imortal dos Mandingueiros. A capoeira, mandinga, são as ilusões que você provoca no seu colega que está jogando com você dentro de uma roda de capoeira para você jogá-lo ao chão. Então a mandinga é isso, é a ilusão. A mandinga virou ginga? Não, a mandinga está dentro da ginga. Você tem que gingar mandingando para mim conseguir te dar uma rasteira ou conseguir aplicar algum tipo de golpe em você. Então o círculo imortal dos mandingueiros, eu quis dar um nome às rodas de capoeira, que é um círculo imortal. Elas nunca vão acabar, jamais irão acabar, a roda de capoeira, pelo fato de um capoeirista passar a sua mensagem para o outro capoeirista menor, ele vai crescer, se tornar um idoso e vai passar para frente esse conhecimento ancestral. O círculo imortal é um momento de alegria também dentro da história, onde é que todos eles estão mandingando, e tem muita capoeira dentro da história. Eu sou um capoeirista também, né? Hoje a gente tem um grupo que chama Pedra Miúda, que está lá na região de Contagem do Bairro Nacional. É um grupo novo que surgiu de uma vertente da capoeira, que a gente chama Capoeira Angola, que a gente treinava com o grupo Eu Sou Angoleiro, que é muito conhecido. A gente criou agora um próprio núcleo, né? Ele chama Pedra Miúda. Temos aula para crianças pequenas, entre nós os grandes, a gente está sempre fazendo o estudo da capoeira. O Círculo Imortal é o círculo da capoeiragem que existia antes, que não era conhecida como capoeira. Era onde eles treinavam a arte marcial para se libertar dos senhores de engenho. Esse Círculo Imortal é o momento de roda de capoeira deles da época. Vamos cercar, vamos riscar macacos aqui. Você estava querendo riscar macacos do mapa aqui. Pedi a você para a gente poder fazer um exercício, né? Porque eu trouxe um mapa para você que tem como nome a capital dos quilombos, Macacos. Assim como a palavra denegrir dentro da história sempre me incomodou, esse nome, a capital dos quilombos do Palmares, como Macacos, foi algo para depreciar o negro, para humilhá-lo na época. A gente não acha nem uma casa de candomblé ou de umbanda, qualquer outro local que tenha nomes de origem africana com nome macaco. Então o nome que eu dei à grande capital dos quilombos de Palmares dentro do Ogunhê, dentro da história, chama-se Odu Ileobá. Então eu gostaria que você riscasse esse nome daí. Vamos riscar. E escreva, por favor. Macaco foi riscado do mapa e renasce Odu Ileobá, que significa Grande Terreiro do Rei. É o que está no livro. É o que está no livro. A capital do Quilombo dos Palmares dentro do livro não tem esse nome de macaco. Grande Terreiro do Rei. Grande Terreiro do Rei, Odu Ileobá. Muito bem, Hudson. Muito obrigado pela sua participação, devolvendo a sua caneta. Por favor, foi um prazer. Agradecer mais uma vez aqui as meninas do hashtag Cadê Mulheres. Muito obrigado pelo vídeo cedido para a gente poder ilustrar bem esse programa que foi aqui a história da literatura afro-brasileira. E agradecendo meu amigo Hudson que esteve aqui, a Nila Rodrigues, ao Lucas Alvarenga que me indicou essa pessoa maravilhosa para poder tratar desse assunto, e deixar esse programa em homenagem ao grande mestre Machado de Assis, que hoje foi colorido de negro nas páginas dos livros. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.